Os setores da economia se dividem em três: setor primário, setor secundário e setor terciário. O setor primário, por sua vez, cuida de toda a parte da natureza, tirando a mineração, e ela se inclui a pecuária, a agropecuária, o plantio de várias outras coisas, e etc. O setor terciário engloba a maior parte da economia, envolvendo ele em si todo tipo de comércio. O setor secundário é responsável pela extração e pela industrialização em total. Neles estão todos os tipos de indústrias. Além dos setores da economia, deve-se manter também em mente os agentes ativos da economia. Eles estão agrupados em função da sua natureza e de suas ações econômicas. São eles quatro, que são as famílias, as empresas, o governo e o resto do mundo. As transações econômicas que resultam dos agregados acabam gerando produção, renda, dispêndio e acumulação. Em uma economia fechada existem apenas três, porque ela não se relaciona com o resto do mundo. As famílias, por exemplo, elas se englobam de todas as pessoas presentes dentro da economia, no caso, seja um marceneiro, seja um advogado, seja um agricultor. Todas essas pessoas estão dentro do grupo de famílias. O que as famílias elas fazem principalmente? Elas ofertam fatores de produção para um outro grupo, que é o grupo das empresas, utilizar esses meios de produção, no caso. Ou seja, já temos aí uma relação entre os dois. Enquanto as famílias ofertam recursos de produção, sejam eles mão de obra, terreno, dos fatores de produção em geral, as empresas elas fornecem, no caso, remuneração por esses fatores. Por exemplo, a mão de obra é remunerada com salário, o terreno ele é remunerado com aluguel, no caso. Capital também tem a remuneração de juros, entre outros fatores de produção, no caso. E as empresas elas são caracterizadas por unirem esses fatores de produção. E o que elas fazem? Elas criam bens e serviços, que esses são ofertados às famílias. As famílias em si se apossam desses bens e serviços e oferecem pagamento pelos mesmos. O governo ele se encaixa tributando tanto das famílias quanto das empresas, e eles oferecem bens e serviços também às empresas e às famílias, no caso, bens públicos, no caso. E também além disso, a receita dela resulta justamente da retirada compulsória do poder aquisitivo e por meio do sistema tributário para fornecer, isso aí, como eles têm as receitas dele, para fornecerem os serviços tanto para empresas quanto para as famílias, no caso. E uma economia aberta, elas se relacionam também com o resto do mundo, que justamente faz as relações com outros sistemas semelhantes, porém em outros países, no caso, onde se trata de relações de importação, exportação, coisas do tipo, que acabam, né, se relacionando. Aí os três setores, então eles se localizam dentro das empresas, que fazem suas relações com a família de ofertas de bens e serviços, assim como remuneração por elas, assim como ofertas de fatores de produção pelas famílias e remuneração das mesmas. O governo ele cria a taxação dessas duas para fornecer bens e serviços públicos para as famílias e para as empresas. Todo esse englobado se relaciona com outros englobados de outros países, no caso. E é assim que os agentes da produção se relacionam entre si.